Vamos então dar início à resolução dos problemas. Vou aplicar mais relativos às figuras geométricas planas. Vamos começar pelo exercício número 1, que diz o seguinte, o enunciado. Considera um círculo de centro A e raio 5 cm. Quanto mede em centímetros o diâmetro deste círculo, marca um ponto A e desenha o círculo e traça um ângulo ao centro BAC e pinta a lápis o correspondente setor circular. Ora, vamos ver a primeira questão. Portanto, quando mede um círculo, quando mede em centímetros o diâmetro deste círculo, então se traçarmos um raio, depois vamos ver mais à frente, dinamicamente no GeoGebra, uma circunferência de centro A e raio igual a 5, definimos este segmento de reta, que é um segmento de reta que no centro da circunferência é um ponto da circunferência. Para este raio nós podemos traçar o respectivo diâmetro, isto é, o ponto Z, Z' define um segmento de reta que contém os dois pontos da circunferência e que passa pelo centro da mesma. Este é o diâmetro. A segunda questão é: marca um ponto A e desenha o círculo. Vamos desenhar a sequência da construção do círculo. Marca-se o centro, o ponto A, seleciona-se o raio, neste caso 5 cm, e que corresponde a este seletor à abertura do compasso, e para o raio igual a 5, traça-se a circunferência e, portanto, temos a circunferência traçada. Agora, com a circunferência traçada, traçar um ângulo de centro BAC, em que o vértice é A, B e C são pontos da circunferência. Marcamos um ponto, traçamos o lado de origem ou o lado de extremidade, tanto faz, e depois marcamos o outro lado do ângulo. Temos aqui definido o ângulo BAC. Por exemplo, neste caso, um ângulo está com um valor, uma amplitude igual a 56 graus. Se nós considerarmos a área compreendida entre os lados do triângulo, do ângulo e a circunferência, definimos o setor circular. Portanto, o setor circular, se recordam bem, é a interseção do círculo com o respectivo ângulo, não é? Portanto, o ângulo é a porção do plano compreendida entre os dois lados do ângulo, portanto, este lado e aquele, portanto, estende-se para aqui e para fora, entre estas duas semirretas, e a interseção desta área com a circunferência, temos esta área comum que corresponde ao setor circular. Vamos então ver dinamicamente a resolução deste problema no GeoGebra, recordando que o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio, não é? Portanto, dinamicamente podemos ver a primeira questão, o raio, a definição do raio. Portanto, o raio é o segmento de reta que no centro da circunferência, um ponto da circunferência, como nós vemos, há infinitos raios, não é? E para cada raio existe um diâmetro, não é? Se nós mudarmos o raio, existe o respectivo diâmetro. Relativamente à segunda questão, a construção da circunferência. Começamos por marcar o ponto, não é? Depois vamos selecionar a abertura do compasso, ou portanto o raio, traçamos a circunferência. Na terceira questão, partindo do ponto em que temos a circunferência traçada, traçamos o lado de origem do ângulo, seja o lado AB, depois o lado AC, o lado de extremidade, e o que é que nós verificamos? Verificamos que este ângulo pode variar. Movimentando um dos lados extremos do ângulo, nós temos amplitudes diferentes, não é? E a seguir fazemos a traçagem do setor circular, que no fundo é o conjunto de pontos do plano compreendido entre a circunferência e os lados extremos do ângulo. Ou de outra maneira, é a interseção do círculo com os pontos correspondentes ao ângulo. Portanto, o ângulo, no fundo, é a porção do plano que está para o lado direito entre esta semirreta e esta. Do mesmo modo, fazendo variar estes lados extremos, né, do setor circular, temos setores circulares diferentes. Vamos então resolver o exercício número 2, cujo enunciado é o seguinte. Na figura ao lado está representada uma circunferência de centro O e dois triângulos XOY, ou XYO e XOZ. Determina a amplitude em graus do ângulo ao centro YOZ,
que é este ângulo aqui, mostra como chegaste à tua resposta. Portanto, antes de iniciarmos, é bom recordar que os triângulos que resultam, que se formam com os ângulos ao centro numa circunferência, são triângulos, em princípio, isósceles. Só serão equiláteros no caso particular do ângulo ao centro de ser 60 graus. É importante não esquecer isto, não é? Portanto, como é que nós podemos fazer essa construção desta figura? Portanto, a construção desta figura, só por uma questão de experiência. Traçamos o segmento reto ao y, que no fundo é o raio, não é? Depois, considerando o segmento ao y como lado de origem de um ângulo, vamos traçar este ângulo de 20 graus, neste caso são 20 graus, que o plano nos diz, e traçamos o lado de extremidade do ângulo OYX, não é? Deste ângulo de 20 graus. Podemos traçar a base do triângulo que resulta deste ângulo ao centro, e depois podemos traçar o terceiro lado do triângulo, formando o triângulo OYX. Não esquecer que, em princípio, este ângulo é isósceles, e é. Porquê? Porque os ângulos da base são iguais, não é? E este ângulo ao centro é o diferencial da soma destes dois para 180. Para traçar traçarmos o outro triângulo, traçamos o ângulo de 40 graus. Porquê? Porque este segmento XY é a base de um segundo triângulo. Se este ângulo aqui, se este ângulo XZO é 40 graus, que é o dado do problema, o triângulo é isósceles, isto é, os ângulos da base são iguais, aquele também é 40 graus. Portanto, traçamos esta semirreta XY, definimos este ponto Z, e com este ponto Z podemos traçar os dois lados do triângulo, formando o segundo triângulo. O diferencial para 180 graus da soma dos ângulos da base, como nós dissemos, 20 mais 20 para 180 são 140, e 40 mais 40 para 180 são 100. É a amplitude do respectivo ângulo ao centro, não é? Este ângulo ao centro define este triângulo, o triângulo OZX, e este ângulo ao centro define o triângulo OYX. Como nós pretendemos saber o ângulo YOZ, que é a amplitude deste ângulo, nada mais é do que a diferença da soma destes dois para 360 graus, que é a amplitude da circunferência, não é? Portanto, resolvendo agora o exercício, em termos de cálculos e justificando, nós sabemos que o triângulo XOY, portanto, XOY é isósceles, não é? Portanto, significa que o ângulo em Y e o ângulo em X são iguais. Se o ângulo Y é igual a 20 graus, então aquele ângulo em X também vai ser 20 graus, não é? E sabemos que a soma dos três ângulos, que é os ângulos da base mais o ângulo ao centro, é igual a 180. Portanto, ficamos a ter uma incógnita que é exatamente o ângulo ao centro. Resolvendo em ordem ao X ou Y, é igual a 140 graus. Exatamente seguindo o raciocínio do mesmo género para o outro triângulo, chegamos à conclusão que o ângulo ZOX é igual a 100 graus, não é? A pergunta de problema é a amplitude do ângulo YOZ. No fundo, é o diferencial para 360 graus da soma dos dois outros ângulos, não é? Sabemos que este ângulo, 100 graus, mais 140, mais este aqui, que é 120, a soma destes três vai ser a amplitude da circunferência, que é 360 graus. Vamos ver então dinamicamente este problema também no GeoGebra. Vamos então fazer a construção no GeoGebra e vamos começar por traçar um segmento OY, que é o lado do primeiro triângulo. Depois vamos marcar o ângulo, o primeiro ângulo, que é o ângulo OYX igual a 20 graus. Né? Traçamos o lado de extremidade. Este lado de extremidade vai intersetar a circunferência no ponto X. Já é possível traçarmos o segundo ângulo, o segundo lado do triângulo, e depois, unindo o X com o ponto O, traçamos o terceiro lado do triângulo, porque temos o triângulo isósceles. Portanto, temos o triângulo formado que resulta deste ângulo ao centro XOY, não é? Como sabemos, estes triângulos, os triângulos formados pelo ângulo ao centro, são triângulos isósceles, não é? Os ângulos da base são iguais. Portanto, se este é 20 graus, o outro é automaticamente também 20 graus. A seguir, podemos traçar do mesmo modo, sabendo que o ângulo ZOX é 40, portanto, o ângulo OXZ também é 40, portanto, é o ângulo da base do segundo triângulo. Marca-se o ângulo, traça-se o lado de extremidades XZ, intercepta a circunferência neste ponto, temos o primeiro lado do triângulo e depois o segundo lado.
temos os dois triângulos de acordo com o enunciado. O que é que nós verificamos? Verificamos que os ângulos ao centro, no fundo, é a diferença para 180 graus da soma dos ângulos da base. 20 mais 20 são 40, para 180 são 140. Temos o primeiro ângulo ao centro. Aqui 40 mais 40 são 80, para 180 são 100. Não é? O ângulo que nós pretendemos saber é o ângulo YOZ, é a diferença para 360 graus da soma destes dois. Não é? Sabemos que a amplitude da circunferência é 360, portanto, menos 100 e menos 140 vai dar os 120. É evidente que esta condição é constante, qualquer que seja o raio, não é? Qualquer que seja o raio, os ângulos não mudam, como vê. Não é? E, portanto, podemos também fazer variar os ângulos. Não é? Portanto, as regras mantêm-se na mesma, isto é, os triângulos que resultam dos ângulos ao centro são sempre triângulos isósceles, exceto no caso, como nós já vimos, do ângulo ao centro ser 60 graus, que neste caso os três ângulos internos é igual a 60. É um triângulo equilátero. Podemos fazer variar, por exemplo, vamos fazer variar este ângulo, vamos supor, para 60 graus, vamos supor que aqui fazemos isto variar para 60 graus. O ângulo oposto da base também é 60, como nós vemos, não é? Não é assim? Temos aqui este ângulo em Y é 60, o ângulo em X é 60. A diferença para o ângulo ao centro é 60. Cá está a situação do triângulo equilátero. Porquê? Porque os dois ângulos são iguais, a diferença para 180 é 60, portanto os três ângulos internos são iguais, estamos perante um triângulo equilátero. Aqui também podemos fazer variar o ângulo ZOX, né? E vamos supor que pomos aqui 23 graus. É 23 graus, o outro ângulo da base também é 23 e a diferença para 180 dá 134. Portanto, as regras, como veem, mantêm-se constantes. Vamos então resolver o exercício número 3, cujo enunciado é o seguinte. Na figura ao lado, a reta R é tangente à circunferência de centro O no ponto B. Determina a amplitude A em graus do ângulo A, ângulo ao centro A, apresenta todos os cálculos efetuados. Antes de iniciarmos a resolução propriamente dita do problema, vamos ver em termos de construção como é que se pode fazer esta figura. Portanto, partindo do círculo de centro O, nós podemos traçar um raio, cujo ponto da circunferência é o ponto B, e traçamos uma tangente à circunferência neste ponto. Portanto, o ponto B é o pé da perpendicular à reta passando pelo ponto O. Significa que o raio faz com a reta um ângulo de 90 graus. Considerando a reta R como o lado de origem, podemos traçar o lado de extremidade do ângulo de 70 graus e formamos o ângulo P, considerando aqui um ponto genérico na reta, o ângulo PBA igual a 70. É evidente que se o ângulo entre o raio e a perpendicular é 90 graus, o ângulo da esquerda também é 90. Se este é 70, a diferença para 90 é 20 graus. Portanto, este ângulo aqui, portanto, o ângulo OBA é igual a 20 graus. Podemos com este ponto A, que é o resultado da interseção do lado de extremidade do ângulo com a circunferência, determinamos aqui o ponto A e temos os três pontos para definir o triângulo. Definimos o triângulo OAB. Sabemos que este triângulo é um triângulo isósceles, né? Se este ângulo aqui em ângulo em B é igual a 20 graus, o ângulo em A também vai ser 20 e o ângulo ao centro deste triângulo vai ser o diferencial da soma destes dois para 180. Neste caso será 20 mais 20, 40 para 180, 140. Como nós pretendemos determinar a amplitude deste ângulo BOA, portanto este ângulo a roxo, e sabemos que a amplitude da circunferência é 360 graus, então vai ser 360 menos este ângulo azul, que é 140, vai dar os 220, que é o ângulo que nós pretendemos saber. Portanto, em termos matemáticos, como é que podemos justificar isso? Se o triângulo AOB é isósceles, já sabemos que é isósceles, significa que os lados iguais são o OA é igual ao OB, que são raios da circunferência. Também sabemos que o ângulo ABP mais o ângulo OAB é igual a 90 graus. Se a ABP é igual a 70, portanto este ângulo azul vai ser 20 graus, não é? É evidente, é a diferença. Por outro lado, no triângulo AOB, que é um triângulo isósceles, se o ângulo A em A e o ângulo em B são iguais, 20 graus, e se a soma dos ângulos internos é igual a 180, nós podemos tirar
imediatamente que o ângulo AOB, que é este ângulo ao centro, é a diferença da soma dos ângulos da base para 180, ou seja, igual a 140 graus. Por outro lado, sabendo que a amplitude da circunferência é 360 graus, se conhecemos este ângulo aqui ao centro, 140, a diferença para 360 vai ser 220, que é o ângulo, é a amplitude que nós pretendemos calcular. Vamos então fazer a análise dinâmica no GeoGebra deste problema. No GeoGebra podemos ver a construção, portanto traçamos o raio, não é? A tangente, faz 90 graus. Tendo a reta como lado de origem, definimos o ângulo de 70 graus e definimos o lado de extremidade. Interseta a circunferência no ponto A. Temos o ângulo de 70 graus definido, neste caso é 70, não é? Depois sabemos que a diferença para 90 é o ângulo da base do triângulo AOB. E o ângulo oposto é exatamente igual porque estamos perante um triângulo isósceles. Logo, o ângulo ao centro respectivo deste triângulo, não é a diferença para 180, que é os 140 graus. Como sabemos que a amplitude da circunferência é 360, menos 140 dá os tais 220. É evidente que este tipo de problema, portanto já vimos aqui dinamicamente, não depende do raio da circunferência. Não é? Se nós fizermos variar o raio da circunferência, tudo se mantém constante. Não é? Por outro lado, sabemos que a reta R faz com o raio 90 graus, porque é tangente, e este ângulo de 70 pode ser variável. No nosso caso é 70, não é? Mas podia ser outro valor qualquer. De qualquer modo, os ângulos da base são sempre iguais, mesmo no caso de nós termos aqui um ângulo de 60 graus. Não é? Neste caso, um ângulo de 60 graus. É o caso particular do triângulo que se constrói a partir de um ângulo ao centro também de 60, porque nós temos aqui 60 mais 60, para 180 a diferença é 60, e estamos perante um triângulo com ângulos internos iguais, ou seja, um triângulo equilátero. De qualquer modo, as regras mantêm-se constantes. Não é? Também, se fizermos variar a posição do ponto B, verificamos que para o nosso valor de 70 graus, né, tudo se mantém constante, né, depende da posição. Portanto, rodando, tudo o resto mantém-se constante. Problema 4. O enunciado diz-nos o seguinte: o retângulo e o quadrado da figura têm o mesmo perímetro, portanto, a soma das medidas dos lados. Tendo em conta os dados da figura, isto é, tendo em conta as dimensões do retângulo em centímetros, a medida calcula em centímetros a medida do lado do quadrado. E explica como chegaste à tua resposta. Portanto, no fundo, o que nós sabemos que o perímetro do retângulo é 2 vezes a soma do comprimento vezes a largura. Isto é, fica 2C mais 2L. 2C, que é 1C mais 1C, 2L, que é 1L mais 2L. Pondo em evidência o 2, obtemos 2 vezes C mais L. No caso concreto, sabemos que o perímetro do quadrado é 4 vezes L, é a soma dos 4 lados, e sabemos que os dois perímetros são iguais. Isto é, o perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. Então vamos igualar 2 vezes C mais L a 4L. E vamos calcular o L em função das dimensões do retângulo. Chegamos à conclusão que L é igual a C mais L sobre 2. Isto é igual à semissoma do comprimento da medida do comprimento mais a medida da largura. No caso concreto, se o C é igual a 14 cm e o L é igual a 7, o perímetro do retângulo é 2 vezes 14 mais 7, ou seja, 42 cm. Se o perímetro do retângulo é igual ao perímetro quadrado, significa que os 42 cm vai ser exatamente o perímetro do quadrado, só que não sabemos o L. Resolvendo em ordem L, vemos que L é igual a 42 sobre 4, ou seja, igual a 10 cm e meio. Vamos então analisar este problema. Temos aqui o slide do GeoGebra e vamos vê-lo dinamicamente. A análise da relação entre o perímetro do retângulo e o perímetro do quadrado. Portanto, aqui no GeoGebra nós temos estes dois seletores. O primeiro seletor define o comprimento e o segundo define a largura do retângulo. Né? Conseguimos definir qualquer retângulo entre o intervalo definido, neste caso até 20 de comprimento e até 10 de largura. No nosso caso, o comprimento é 14 e a largura é 7. Vamos ter um retângulo igual deste tipo.
O que nós obtemos ao lado é exatamente o respectivo, o quadrado com o mesmo perímetro. Se repararmos, aqui neste caso, qual é o perímetro do retângulo? É 42 unidades de comprimento. É 2 vezes 14 mais 7. 14 mais 14, 7 mais 7. E qual é o perímetro, neste caso, do quadrado? É exatamente igual, 42 unidades de comprimento, o que resulta um lado igual a 10,5, que é a resposta ao nosso problema. É evidente que se quisermos alterar as medidas do quadrado, vamos supor que passa a 7, nós obtemos logo, se fosse 7 vezes 7, um retângulo de 7 por 7, que é um particular do caso do quadrado, obtemos também um quadrado igual a 7 vezes 7. Se for 20, reparem, 20 vezes 10, obtemos um quadrado de lado igual a 15. Cá está, 20 mais 10 mais 10, dá 60 unidades de comprimento de perímetro, e o quadrado tem na mesma as 60 unidades de comprimento, o que dá um lado igual a 60 sobre 4 igual a 15 unidades de comprimento. Portanto, aqui dinamicamente conseguimos ver a variação do perímetro. Temos sempre um quadrado e um retângulo com o mesmo perímetro, só que o quadrado neste caso vem em função das dimensões do retângulo, não é? Vemos aqui dinamicamente. Vamos agora ao exercício número 5, cujo enunciado é o seguinte: o diâmetro AB do círculo da figura mede 9 cm. Sabendo que o perímetro do triângulo equilátero, portanto um triângulo de lados iguais, CDE é igual ao perímetro do círculo, calcula a medida do comprimento em centímetros e arredondada às décimas de cada. No fundo, o que se pretende é o seguinte: sabemos que o perímetro do círculo é igual a 2πr ou πd, né? E o perímetro do triângulo vai ser a soma dos lados, ou seja, como os lados são iguais, L mais L mais L é igual a 3L. Logo, o perímetro do círculo é igual ao perímetro do triângulo, igualando o πd, que temos em função do diâmetro, igual a 3L, obtemos o lado do triângulo em função do diâmetro do círculo. Neste caso, L é igual a πd sobre 3. No nosso caso concreto, o diâmetro é 9 cm, portanto, o perímetro do círculo vai ser π vezes 9, ou seja, 28,2740, e se igualando isto a 3L, né, que é o perímetro do triângulo equilátero, obtemos o lado igual a 9,42467 cm, o que arredondado às décimas dá 9,4, porque o 2 é inferior a 5, portanto mantém o 4. Aqui temos o slide da análise dinâmica no GeoGebra da relação entre os perímetros do círculo e do triângulo equilátero, e vamos ver isto. Vamos ver não só para a nossa situação, isto é a situação de diâmetro igual a 9, mas para outras situações. Aqui temos a relação entre o desenho de um círculo de diâmetro igual a 9 e o respectivo triângulo equilátero com o mesmo perímetro, o que vai dar um lado igual a 9,42 unidades de comprimento. Se fizermos variar as dimensões do círculo, automaticamente as dimensões do triângulo equilátero também se mantêm, sendo que o perímetro do círculo é exatamente igual ao perímetro do triângulo, neste caso 43,98. No nosso caso, diâmetro igual a 9, o lado é igual a 9,42 unidades de comprimento, se for em centímetros é 9,42 centímetros. Podemos visualizar a análise dinâmica da variação Portanto, nestas duas figuras há uma condição que é imposta: os perímetros são exatamente iguais, não é? No caso, reparemos aqui, se o diâmetro for igual à unidade, repara que o perímetro do círculo é igual a π, não é? E, portanto, o perímetro do triângulo equilátero também é igual a π, e neste caso o lado é igual a 1,05, não é? Vamos então resolver o exercício número 6, cujo enunciado é o seguinte: um círculo tem 20 metros de perímetro, qual é a medida do comprimento em metros e arredondada às centésimas do diâmetro deste círculo? Sabemos que o perímetro é igual a 20 metros, sabemos que o perímetro é igual a 2πr ou πd, não é? Portanto, se
se o perímetro é igual a 20, igualamos 20, substituímos o perímetro por 20, 20 é igual a πd, resolvendo em ordem ED, o π está a multiplicar por d, passa a dividir por outro membro, temos diâmetro é igual a 20 sobre π. Neste caso concreto, tendo em conta que consideramos o π como 3.1416, obtemos 6.36618, que arredondado às centésimas dá 6.37. Isto é porque 6 é maior que 5, portanto o 6 passa a 7. Como duas notas, devemos ter em conta que o perímetro de uma circunferência é sempre 3.1416 vezes maior do que o diâmetro. Isso resulta exatamente da forma. O perímetro é igual a 3.1416 vezes maior que o diâmetro. Por outro lado, se o diâmetro for igual à unidade, o perímetro é igual a π. Não é? E a respeito disso, eu deixo aqui a indicação de um link de um vídeo em que trata esta questão em pormenor e que sugiro que vocês vejam. Vamos então ver em pormenor, no GeoGebra, dinamicamente, o significado de uma circunferência cujo perímetro é igual a 20 metros e, em função disso, determinar o seu diâmetro. Vamos então ver o significado geométrico deste problema em termos de GeoGebra. Aqui vemos, por exemplo, o perímetro de uma circunferência de raio de 3.54, não é? Tem um perímetro igual a 22.23 unidades de comprimento, se for centímetros é centímetros. Portanto, no nosso caso, nós queremos determinar qual é o diâmetro de uma circunferência cujo perímetro é 20 metros. Neste caso, o que é que nós temos? Temos uma circunferência de diâmetro 7.08 unidades de comprimento, vamos supor que é em metros, 7.08 metros, que tem um perímetro de 22.23 metros. Portanto, nós queremos calcular qual é o comprimento do diâmetro, qual é o diâmetro, a medida do diâmetro para um perímetro igual a 20 metros. Vamos, no fundo, ter que reduzir o diâmetro, não é? O raio. Se começarmos a reduzir o raio, olhemos para aqui, para esta parte aqui do comprimento, ele vai baixando. Quando chegar aos 20 metros, vamos ter um determinado diâmetro. Esse diâmetro é o nosso diâmetro. Cá está, 20.3, 20.19, 11, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Cá está. Para um perímetro de 20 metros, nós vamos ter um diâmetro de 6.37 metros, que é no fundo, o resultado do nosso problema. Não é? Temos de ver aqui agora a posição inicial da circunferência, a posição final e a animação. Portanto, desenrolando uma circunferência de raio 6.37, de diâmetro, aliás, 6.37, nós vamos obter uma linha que tem de medida 20 metros. Vamos então resolver o exercício número 7, que diz o seguinte: calcula o perímetro em centímetros e arredondado às centésimas da figura ao lado. Portanto, esta é a figura, para calcular o perímetro desta figura, nós temos que ter em conta a constituição das linhas poligonais. Neste caso temos uma semicircunferência, mais outra semicircunferência, esta linha reta, este segmento de reta também aqui e este segmento de reta. Portanto, 3 segmentos de reta e duas meias circunferências. Portanto, como estas, atendendo à escala, dois quadrados correspondem a 1 centímetro, verificamos que as duas semicircunferências são iguais. Vamos fazer isto de 2 métodos. Vamos fazer no primeiro método, vamos fazer a conversão logo dos dados, tendo em conta a escala. No outro, vamos fazer a conversão só no final. Portanto, no primeiro caso, nós temos a circunferência com 4 quadradinhos, né? Quadrículas, né? Portanto, 4 significa que tem um diâmetro de 2 centímetros, né? Porque 2 é 1 centímetro, portanto 4 são 2 centímetros. Diâmetro de 2 centímetros, diâmetro de 2 centímetros. Estas aqui têm 2, 4, 5, portanto 2 centímetros e meio. E esta aqui tem 2, 4, 6, 8, 8 a dividir por 2 dá 4 centímetros. Portanto, o perímetro da linha vai ser o perímetro desta semicircunferência aqui, mais o desta, mais 2 vezes esta linha vertical, né, este segmento de reta vertical, e mais o segmento de reta horizontal. Portanto, vamos ter 2 vezes metade do perímetro da circunferência, ou seja, cortando os dois, ou seja, o perímetro de uma circunferência. Por isso é que eu estava a dizer, 2 semicircunferências é igual a uma circunferência.
mais 2 vezes os 2,5, 2,5 mais 2,5 mais os 4. Somando isto, nós obtemos 15,2832, que arredondado às centésimas é igual a 15,28. Portanto, 3 inferior a 5, mantém o 8. No segundo método, vamos fazer as contas em termos de quadrículas só. Portanto, estas semicircunferências têm de diâmetro 4 quadrículas, portanto vamos considerar 4. Estes segmentos verticais têm 5 quadrículas, vamos considerar o comprimento igual a 5. E este segmento horizontal tem 8 quadrículas, vamos considerar o comprimento igual a 8. Fazemos do mesmo modo, portanto, π vezes 4, né, vezes 2 vezes 5, mais 8. Fazendo as contas, obtemos 30,5664 quadrículas. Agora, vamos fazer a conversão. Se duas quadrículas correspondem a 1 centímetro, né, 30,5664 corresponde ao perímetro da linha. Né? Produtos meios igual a produtos extremos, fazemos a variável para ficar no primeiro membro, fica 2 vezes π' é igual a 1 vezes 30,5664. O 2 está a multiplicar, passa para outro membro a dividir, fica igual a 15,2832, ou seja, arredondado às centésimas, fica os tais 15,28 centímetros. Vamos então resolver o exercício número 8. O enunciado diz-nos o seguinte: a mãe da Marta quer aplicar renda à volta de uma toalha que tem a forma de um círculo com 70 cm de raio. Cada metro de renda custa 2 euros. Quanto irá gastar em euros a mãe da Marta para aplicar a renda à volta da toalha? Mostra como chegaste à tua resposta. Portanto, no fundo é calcular o perímetro desta circunferência, ou deste círculo, de raio de 70 cm, e depois, como sabemos que a renda custa 2 euros por metro, é multiplicar o comprimento por 2 euros e vamos obter o custo total. No fundo, o perímetro é dado por 2πr ou πd, neste caso 2πr, reduzimos os 70 cm a metro porque temos o preço da renda por metro, fica 0,7 metros, portanto o perímetro é 2π vezes 0,7, o que dá 4,3982 metros. Como a renda custa 2 euros por metro, é multiplicar este custo pelo perímetro, isto é uma regra de 3 simples. Não? Se um metro custa 2 euros, 4,3982 vai ter um custo PR, o preço da renda. Portanto, o produtos meios é igual ao produtos extremos, neste caso interessa o primeiro logo para ficar variável o primeiro membro, fica PR vezes 1 é PR, 2 vezes 4,3982 dá 8,80 euros. Exercício 9. O enunciado é o seguinte: numa circunferência de centro O e raio igual a 5 cm, está inscrito um pentágono regular ABCDE com 6 cm de lado. O apótema mede 4 cm. Qual é a medida de amplitude do ângulo ao centro A ou B? Vamos ver uma pergunta de cada vez. Portanto, se a circunferência está dividida em 5 partes iguais, então significa que a amplitude do arco de cada um destes arcos, AB, BC, CD, DE e EA, que são iguais, é igual a 360 graus dividido por 5, ou seja, igual a 72 graus. Portanto, o ângulo ao centro é exatamente igual à amplitude do arco. A linha 2 determina o comprimento em centímetros e arredondado às décimas da circunferência de centro O. Portanto, é uma circunferência circunscrita ao pentágono, o raio é 5 cm, já sabemos que o raio é igual a 5 cm, portanto o perímetro é dado por 2πr. Substituindo o R por 5, obtemos 31,416. Como queremos arredondar às décimas, né, o algarismo a seguir é 1, portanto é inferior a 5, o que significa que o 4 se mantém. A linha 3 determina o perímetro em centímetros do pentágono. O perímetro do pentágono, como é regular, os lados são todos iguais, portanto o perímetro é a soma das medidas dos lados, ou seja, vai ser igual a 5 vezes L. Como o L é igual a 6 cm, o perímetro é igual a 30 cm. A linha 4, calcula a área do pentágono em centímetros quadrados. Sabemos que a área do pentágono é dada pelo semiperímetro vezes o apótema, neste caso o perímetro é 30 cm, que vimos na linha 3. O apótema é 4 cm, é um dado o problema, portanto é 30 sobre 2 vezes 4, ou seja, dá 60 cm quadrados. Chamamos a atenção do seguinte:
A outra maneira de calcular isto é a seguinte: nós sabemos que o pentágono, como é regular, é composto em 5 triângulos iguais, não é? A área de cada triângulo é dada pela base vezes a altura sobre 2. A base é o lado, a altura é o apótema, que é também dado, é 4 cm. Portanto, o lado 6 vezes 4 dividido por 2 dá 12 cm quadrados, a área de cada um destes triângulos, vezes 5 dá os tais 60 cm quadrados. Portanto, neste caso, temos estas duas maneiras de calcular, embora aquela seja muito mais prática, não é? Exercício 10. O enunciado é o seguinte: um polígono regular tem 40 cm de perímetro e o seu apótema mede 5 cm. Qual é a área desse polígono regular? Se nós prestarmos atenção, verificamos que resolvemos este problema sem saber de que polígono regular se trata, não é? Nós sabemos que o apótema, a área é igual ao semiperímetro vezes o apótema, portanto calculamos a área, conhecemos o perímetro e conhecemos o apótema, é 40 sobre 2 vezes 5, está a dar uma área de 100 cm quadrados, portanto o polígono regular tem 100 cm quadrados. De qualquer modo, não interessa para o problema, mas convém nós extrapolarmos isto. A análise deste problema, se verificarmos, como já detalhamos num problema anterior, vocês ainda não têm base para calcular o raio, mas mais à frente, quando tiver conhecimentos de trigonometria, é possível calcular o raio da circunferência circunscrita. E se fizermos uma análise, nós verificamos efetivamente que o polígono, neste caso, trata-se do quadrado. Isto é porque é um polígono de 4 lados, cuja área é 100 cm quadrados, que é a nossa área, não é? Aqui vemos o slide do detalhe do GeoGebra em termos de análise deste problema e verificamos efetivamente que o perímetro para este quadrado de lado igual a 10 unidades de comprimento, o perímetro é igual a 39,99, ou seja, aproximadamente 40 unidades de comprimento, e a área é aproximadamente 100 unidades de área. Portanto, é um polígono regular, é de 4 lados, neste caso um quadrado, não é? Exercício 11. Trata-se de uma área do círculo em função do raio ou do diâmetro. Portanto, calcular em centímetros quadrados e arredondar às décimas de um círculo cujo raio é 11 cm ou cujo diâmetro é 12 cm. Portanto, a área pode ser calculada como πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, substituindo aqui nesta forma o r sobre d sobre 2, desenvolvendo esta fração, o quadrado desta fração, obtemos πd ao quadrado sobre 4. No primeiro caso, ficamos com a área igual a 380,13, arredondado às décimas é 380,1 cm quadrados, porque 3 é inferior a 5, portanto o 1 mantém-se. No segundo caso, obtemos 113,097, o 9 como é maior que 5, o 0 vai passar a 1, portanto obtemos na mesma 113,1 cm quadrados. Vamos finalmente ver o exercício 12º, o último exercício. O enunciado é o seguinte: na figura está representado um heptágono regular, heptágono, portanto, 7 lados, inscrito numa circunferência. Sabe-se que o lado do heptágono mede 2 cm. Calcular o perímetro do heptágono. E na segunda questão, tomando o perímetro do heptágono com um valor aproximado ao perímetro de um círculo, determina o valor aproximado em centímetros do raio da circunferência. Portanto, na primeira questão, o lado é 2 cm, portanto, o perímetro de um polígono regular é o número de lados vezes o lado, portanto, 7 lados vezes o comprimento do lado, que são 2 cm, são 14 cm, é o perímetro. No segundo caso, o que o enunciado nos diz é que o perímetro do heptágono vai ser igual ao perímetro de um círculo, não é? 14 cm. Como o perímetro de um círculo ou de uma circunferência é dada por 2πr, resolvendo em ordem R, verificamos que neste caso o raio é igual a 7 sobre 3,1416, ou seja, 2,2281 cm. Neste caso temos o slide do GeoGebra relacionado com o heptágono. Verificamos aqui que o perímetro para um lado igual a 2 unidades de comprimento é 14 unidades de comprimento.
a área é aproximadamente 14.5 unidades de área e o apótema é igual a 2.07, é ligeiramente maior do que o lado. E consegue-se ver, portanto, aqui os dados gerais para este polígono regular. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra a relação entre um heptágono e um círculo de perímetros exatamente iguais. Aqui no GeoGebra podemos ver a relação entre um heptágono e um círculo de perímetros exatamente iguais, não é? No nosso caso, para um lado igual a 2 unidades de comprimento, nós temos o perímetro do heptágono regular igual a 14 unidades de comprimento, que é o nosso valor, e o círculo também com 14 unidades de comprimento, o perímetro. Portanto, e daqui vê-se que o raio é igual a 2.23. Em termos de cálculo, nós obtivemos 2.2281, que arredondado às centésimas é 2.23. Portanto, daqui podemos ver, por exemplo, se fosse um polígono, um perímetro de lado, se fosse um heptágono de lado igual a 4, né? Neste caso teríamos 28 unidades de comprimento, o círculo também teria 28 unidades de comprimento e o raio seria 4.46. No nosso caso, como é 2, o valor é outro, né? Portanto, perímetro 14 unidades de comprimento, o raio 2.23 e o lado do heptágono 2 unidades de comprimento.